estamos de volta. Olá, estamos de volta com mais uma aula sobre formas nominais do verbo. Você sabe que as formas nominais do verbo exercem a função próprias dos nomes, que são substantivo, adjetivo e advérbio. Então, hoje veremos que o verbo ele se divide em dois, que é na transitividade ele se divide em verbo intransitivo e verbo transitivo. O verbo transitivo se divide também em dois, se subdivide, né? Em dois, que é o transitivo direto e o verbo transitivo indireto. O verbo intransitivo é aquele que não precisa, não necessita de complemento. Exemplo. Assisto em Santa Catarina. Como assim assisto, né? Assisto o quê? Não, você não assiste o quê? O verbo assistir aqui no caso, ele não está no sentido de assistir ou ver algo. E sim, assisto está no sentido de morar, habitar, tá? Então, eu moro em Santa Catarina. Ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Ou seja, ele não necessita de complemento. Mas nós temos um complemento? Não, não temos um complemento. O que temos em Santa Catarina é um adjunto adverbial de lugar. Não, mas aí eu não entendi. É porque o verbo assistir, ele não está pedindo complemento. Ele está dizendo que ele mora, ele habita, ele mora lá, ele reside em Santa Catarina. Residir em, morar em. Veja bem, o verbo assistir, assisto no sentido de morar, de habitar, exige a preposição em. A preposição em. Eu assisto em Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina. Eu resido em Santa Catarina, né? Eu resido em algum lugar. O outro. Lígia fugiu. Precisa de complemento? Lígia fugiu. Estava de saco cheio, coitada. Mas estava, assim, angustiada. Se mandou. Pegou a primeira ponte aérea e voou. Lígia fugiu. Precisa dizer que ela fugiu para não sei para onde? Não, não precisa. Mesmo assim, porque você não sabe? Ela fugiu, não deixou recado, tá? Então, Lígia fugiu. É o verbo o quê? Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. E Lígia?
Lígia é o sujeito. Mas em assisto em Santa Catarina não tem sujeito. Ah, sim, claro que tem, né? A minha desinência, número pessoal, me diz que a pessoa está implícita. Aonde? Na desinência. Então, ela não está implícita, ela está o quê? Explícita aonde? Na desinência verbal. Então, quem é? Eu. Eu assisto em Santa Catarina. Ele não apareceu, mas eu sei que é eu porque eu tenho a primeira pessoa do singular, né? E também sei o tempo. Então, aqui também, na desinência número pessoal, como eu expliquei anteriormente, está o quê? Implícito também o quê? A desinência modo temporal, né? Quem é? Eu estudo, eu assisto. Estou em que tempo? Estou no presente do indicativo. Então, eu tenho aqui, a primeira pessoa. Eu que moro lá. Sou eu que moro em Santa Catarina, né? Então, Lígia fugiu. Está claro, né? Já veio bem claro que Lígia fugiu. Agora, vejamos o outro que está aqui. O cão reapareceu. Quem reapareceu? Quem apareceu? Quem reapareceu? O cão. O cão é o quê? Sujeito. Sujeito. Reapareceu? Eu preciso dizer reapareceu de onde? Não. E nem o verbo pede. E nem o verbo pede complemento. Sabe quando eu chego aqui e digo assisto em Santa Catarina? Moro em. Ela pede a preposição. Ela pede um complemento. Ele pede um complemento, né? Mas aqui não. Reapareceu. Reapareceu. Pediu complemento? Não pediu nem preposição, nem adjunto, nem nada. O que é um adjunto? Eu voltei aqui. O que é adjunto? Adjunto é aquela palavrinha que faz o quê? Que acompanha o quê? Que acompanha o meu substantivo, né? Então, quem é essa palavrinha? É uma preposição, não é uma preposição? Em Santa Catarina, em é uma preposição que está acompanhando o substantivo. Voltemos cá para o reapareceu. Reapareceu é o quê? Reapareceu, não pediu nada, olha. Intransitivo é aquele que não precisa de complemento. E ele não pede nada. Pede nada, tá? Então, é um verbo intransitivo. Intransitivo, tá? Vamos para o transitivo direto. O verbo transitivo direto, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, né? E ele é um verbo transitivo direto porque não precisa de quê? O complemento dele não vem acompanhado de preposição, tá? Então, quando eu digo assim, ela pedia calma. Eu podia botar ela pedia de calma. Não pediu
nenhuma preposição. Então, o verbo transitivo direto é aquele que complementa sem preposição, tá? Ele complementa o verbo sem a preposição. Quem pedia calma? Ela. Então, ela é o quê? Sujeito. Sujeito. Quem pede, pede alguma coisa. Veja bem, quem pede, pede alguma coisa. Eu vou até colocar aqui, que aí você já anota aí para vocês. É assim, quem pede, pede alguma coisa. Que coisa? Que coisa? Calma. Então, calma é o quê? Calma é o meu. Se aqui é um verbo transitivo direto, eu vou botar VT, que eu já tomei o espaço todo aqui. Verbo transitivo direto, vou botar ali VT, verbo transitivo direto. O meu calma é objeto direto. Objeto direto. Tá? Objeto direto. Ele a felicitou. Ele a felicitou. Quem a felicitou? Ele. Ele é o quê? Sujeito. Felicitou, pede complemento. Quem felicita, felicita alguém. Pediu preposição? Não. Felicita alguém. Foi direto. Não felicitou a alguém. Felicita alguém. Então, esse verbo felicitou é um verbo transitivo isso daqui, né? Transitivo direto. E o a é o quê? Aí é que está. Eu estou diante de um pronome pessoal oblíquo, pronome pessoal oblíquo, que está exercendo a função de quem? Ele a felicitou. Felicitou quem? Ela, né? Então, aqui é o meu objeto direto. Mas quer dizer que o a pode ser o objeto direto? Quer dizer que o a pode ser ela? É ela. Por quê? Você felicitou quem? Você felicitou alguém. Então, ele a felicitou, esse a já está dizendo que se reporta a ela. Então, esse a está substituindo o pronome. Pronome o quê? Pronome pessoal do caso reto, né? Ela não é um pronome pessoal do caso reto. O pronome oblíquo está substituindo o pronome pessoal do caso reto, que é ela, tá? Então, ele a felicitou. Você vai dizer, eu vi ele? Não, né? Você vai dizer, eu ouvi. Esse o está substituindo quem? Ele, tá? Então, vamos lá, continuando. A mãe acudiu o filho.
Quem acudiu? A mãe. Então, a mãe é o quê? A mãe é sujeito. Sujeito. Acudiu o filho. Quem acude, acude alguém, né? Pediu preposição? Não, não pediu. Logo, aqui é um verbo transitivo direto. E mais assim, mas quem acode não acode alguém? A alguém? Mas aqui no sentido de ajudar, a mãe ajudou o filho. Veja bem, aqui eu vou botar aqui, tá? Tá no sentido de ajudar. Ajudar, tá? Está no sentido de ajudar. Embora ele também é um verbo transitivo, direto e indireto, tá? Então, a mãe acudiu, a mãe ajudou o filho, tá? Cuidado com esses verbos que eles pegam, é uma pegadinha só. O filho é o quê? Objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, presta bem atenção, que quando o verbo é transitivo direto, o objeto é direto, tá? Porque é o objeto sem a preposição. Sem preposição, tá? Sem preposição. Então, e o verbo transitivo indireto precisa de complemento como? Com preposição, tá? Se um não usa preposição, o outro usa, que é o direto não usa preposição, mas o indireto usa, tá? Então vamos lá. Eles acudiram ao idoso. Aqui a mãe acudiu o filho. A mãe ajudou o filho. Aqui eles acudiram ao idoso. Quem acude, acude a alguém. Mas veja bem, aqui está no sentido de que eles socorreram ao idoso, tá? Eles socorreram. Quem socorre, socorre a alguém, tá? Então, vamos lá. Quem acudiu? Eles. Então, eles, sujeito. Sujeito. Quem acudiu? Acudiram. Verbo transitivo. Verbo transitivo. E indireto. Ih, que horror! Confundi tudo, tô ficando doido que eu não entendi nada. Um é ajudar, o outro é socorrer, tá? Quem socorre, socorre a alguém, tá? Então, ao idoso, objeto indireto. Indireto. Ela aspira à liberdade. Ela aspira à liberdade. Quem aspira à liberdade? Quem deseja, deseja a alguma coisa, né? Então, quem quer a alguma coisa. Então, ela aqui, sujeito, e ela aspirava à liberdade. Quem aspira, aspira a alguma coisa, tá? Então, é verbo transitivo
e indireto. E a liberdade é o objeto indireto. Objeto indireto, tá? Então, por hoje, ficaremos por aqui, tá? Então, até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção.